Informação direta. Patrocinado por Tropigália. Frost energético, agora disponível em lata. Lode África, Adestramento Geral. Olá, bem-vindo a mais um destes debates. Debates estes que acontecem nas ruas, mas nem por isso deixam de ser interessantes. E é aqui, na Índico News TV. E como tem sido habitual, vamos nos debruçar em dois temas, que na verdade o primeiro não será exatamente um tema, mas uma conversa descontraída, é verdade. E o segundo tema vamos falar em torno desta, que é a violência baseada no género. E esta semana contamos com alguém que não foi nada fácil trazer aqui então para conversar com a Índico News TV, mas que foi possível. Estamos a falar sim de Messias Juareno. Messias Juareno, que responde na qualidade do secretário-geral do partido Anamola. Começamos por saudar Messias Juareno, como é que se sente aqui hoje, que conseguimos finalmente ter acesso a esta conversa ou a este dedo de conversa consigo. Olá Virgínia, muito obrigado. É uma honra poder estar neste programa da Índico News TV, que tem feito um trabalho bastante interessante. Por acaso, a questão das agendas ela tem comprometido às vezes a nossa disponibilidade. Como sabe, trabalhar para as famílias moçambicanas no Partido Anamola rouba-nos bastante tempo, mas eis-me aqui, sou todo vosso hoje. E como já havia mencionado anteriormente, vamos ter uma conversa com o Messias Juareno, ele que é o secretário-geral do partido Anamola, e nada melhor do que começar com a seguinte questão. Quem é, na verdade, o Messias Juareno? Bom, Messias Juareno é um jovem moçambicano de 39 anos de idade, que nasceu no distrito de Namacurra, na província de Zambésia. E na tenra idade, ainda com cerca de 3, 4 anos de idade, mudou-se com a família para a cidade da Beira, província de Sofala, onde cresci e tive parte da minha formação até o ensino universitário. Aí depois passei a exercer minhas funções como professor de profissão em Namacurra por 5 anos e decidi fazer uma aventura um pouco pelo mundo da política, começando primeiro por estudar ou fazer um curso de mestrado em ciência política e relações internacionais, segurança e defesa. E também fiz um mestrado em informação e comunicação na Universidade de La Reunião e agora sou estudante de doutoramento em ciência política no Esquite, em Portugal. Basicamente a minha adolescência e a juventude ela foi marcada por uma forte inclinação no ativismo. Fui vice-presidente da Associação dos Estudantes da Universidade Pedagógica naquela altura, agora é a Licungo. E neste processo de ativismo comecei a perceber a questão dos valores, da importância do ser humano, a questão do apoio, a questão das prioridades. E comecei a me interessar por outros grupos que atuavam no ativismo. Trabalhei um bocadinho com a Regina Charumar, que é uma grande ativista moçambicana, ambientalista, e a Teresa Rungo também. E fui aprendendo um pouco mais do que é servir aos outros e fui ganhando um pouco a inclinação deste exercício comunitário, servir aos outros. Este altruísmo, ele nasce nesta caminhada da vida. Pois bem, esteve aqui a trazer-nos um pouco daquilo que foi a sua caminhada, que também não deixou de envolver a política. Entretanto, gostaríamos ainda assim de saber como é que o Messias deságua nesta área da política no momento em que se encontra atualmente. Honestamente falando, eu sou uma das pessoas que acredita que o homem é um ser político
de nascença. A única coisa que acontece é que uns aproximam-se da política, outros distanciam-se, mas nós somos políticos desde nascença, diz um grande filósofo. Agora, eu acredito que o bichinho que mexeu comigo desde sempre foi a questão de olhar um pouco para a sociedade, olhar um pouco para o mundo, olhar um pouco para as nossas comunidades mais recônditas e pacatas e perceber que faltava alguma coisa. E a pergunta por detrás de por que falta alguma coisa na comunidade, no mundo, eu fui compreender que ela me levou ao mundo da política. Por quê? Porque ao faltar, por exemplo, uma fonte de água numa comunidade, eu me perguntava, mas de quem é a responsabilidade? Até pode ser da população, até pode ser das famílias que residem naquela região. Mas também nós temos uma contraparte, que é o governo. Então, o que o governo faz? E eu fui pesquisando sobre as responsabilidades do governo e tal, e fui compreender que a maior parte dos países que estão estáveis, eles chegaram àquele patamar por uma vontade política de pessoas que estiveram em algum momento a dirigir e a lutar pela evolução daquela parcela no mundo. Daí eu disse, olha, se calhar estar distante deste grupo seria vender a minha oportunidade de contribuir para Moçambique ao alheio. E muitas das vezes um alheio que vem para sabotar, para saquear aquilo que são os destinos das famílias moçambicanas. Então foi este roteio que começa a me chamar a atenção à vida política. E eu desde cedo começo a apreciar algumas figuras. Eu fui um grande admirador do David Simango. É uma casa em que, mesmo sem grande frequência física, mas eu frequentava ideologicamente através de conversas. Recordo-me de uma e outra visita no escritório e a discutir um pouco Moçambique. E também foi nessa família onde eu bebi um pouco sobre a importância do saber servir. Como sabe, eu cresci na Beira e o David Simango foi o homem que mudou a história da cidade da Beira. Ele trouxe um novo paradigma de governação que tocou a nossa geração. Por acaso eu faço parte dos jovens que fizeram aquela grande revolução que deu ao nascimento do MDM, mesmo que não tenha aproximado, nem sequer a ter manifestado interesse em fazer parte do partido MDM como membro, mas sempre fui simpatizante desta revolução e não sabia, sinceramente, que isto ia crescer em mim. Já está visível que tem uma paixão pela política desde sempre. Entretanto, também está claro que deve ter estado a vivenciar alguns cenários não agradáveis neste mundo da política. Em nenhum momento ficou com o pé atrás, pensou em desistir e não abraçar esta área? Eu penso todos os dias em desistir. Até ontem pensei em desistir. Mas se não for para servir o povo moçambicano, então não vale a pena viver. E é esta responsabilidade que lhe foi confiada, que é ser o secretário-geral do partido Anamola. Quais são os desafios que tem estado a enfrentar? Olha, ser secretário-geral de um partido é uma coisa, mas ser secretário-geral do Anamola é outra coisa totalmente diferente. Um partido com apenas 3 meses de existência, sensivelmente. Um partido que nasce num processo bastante complexo, embora especial, do contexto histórico político moçambicano, liderado pelo presidente, nosso engenheiro Venâncio Mondlane, um grande líder. Um partido com muitas ambições, com muitas ideias, com muita coisa por fazer por Moçambique. É desafiador. E ainda sobre esta responsabilidade que lhe foi confiada como sendo o secretário-geral do partido Anamola, habita em si algum medo no sentido de como será caso venha a falhar? Bem, eu penso que falhar e acertar são variáveis da vida. A minha missão é lutar para não falhar. Mas um grande desafio sobre esta questão do medo é que eu tenho medo de falhar com as famílias moçambicanas
E este medo reside no facto de eu ter uma sede incansável de fazer o que é certo, de fazer o que é correto e, acima de tudo, de mobilizar todos os recursos possíveis para que o Partido Anamola, em pouco tempo, tenha a organização a nível do território moçambicano capaz de se impor e se permanecer como o maior e o melhor partido político jamais existente em Moçambique. Já sabe que para a nossa sociedade, e não só, um dia é de abraços, mas outro de chicotadas. Se amanhã se sentisse nesta situação de chicotadas, qual seria o seu posicionamento em relação a esta mesma sociedade, sobretudo a sociedade moçambicana? Eu penso que as famílias moçambicanas não são ingratas. Todo aquele que em algum momento sentiu uma certa estigmatização, talvez na maior parte das vezes mereceu. O que eu tenho feito é continuar firme nessa caminhada política, ao lado do nosso líder, Venâncio Mondlane, compreendê-lo, aprender muito dele e procurar servir com perfeição, com excelência. E eu sei que se eu manter este barco firme, se eu não falhar com as famílias moçambicanas, eu não preciso pensar que um dia ela vai virar costas. Eu não preciso nem sequer imaginar. É preciso compreender que mesmo agora há ataques, há ideias criadas dos nossos inimigos para, por vezes, nos desmoralizar desta caminhada. Mas nós estamos firmes, eu estou firme. Eu sei que a minha missão é servir a cada um dos moçambicanos. E ainda mais, nós, em 2028 e 2029, estaremos nos municípios e vamos começar a exercer o poder político local com muito prazer. Trazer água às famílias moçambicanas, trazer melhor escolaridade, trazer melhor benefício do dia a dia daquilo que são os impostos das famílias moçambicanas. Esta é a nossa missão. Vemos muito bem que trata-se de um jovem e também sabemos que todos os dias os jovens são tentados. E nesta tentação, até porque é jovem, seria capaz de trair ao engenheiro Venâncio Mondlane, que lhe confiou como sendo secretário-geral do Partido Anamola? Sinceramente. Trair Venâncio Mondlane. Bem, eu não sou forquilha e quero lhe dizer uma coisa. Se existe um prazer que eu tenho nesta caminhada política, é o meu sentido de lealdade ao presidente Venâncio Mondlane. E deixa eu contar aqui um segredo que muita gente não sabe. No momento mais decisivo da minha vida, para dar as caras como um grande apoiante desta causa revolucionária, o catalisador decisivo foi binário. Por um lado, foi o povo, as famílias moçambicanas, que eu senti que precisam de mais jovens determinados em lutar por esta causa, mas, por outro lado, uma figura incontornável da história política moçambicana, que é o presidente Venâncio Mondlane, que carrega um senso de responsabilidade muito grande, um homem que é tão leal às famílias moçambicanas, um homem que sacrifica a sua própria vida para encontrar uma forma sábia de resolver os problemas que nós passamos em Moçambique. Não é possível para um jovem consciente, para um jovem visionário, para um jovem determinado, para um jovem com habilidades, trair este homem. Portanto, a última coisa que podia passar da minha cabeça seria falhar com o presidente Venâncio Mondlane. E acredite que, noite e dia, eu dobro os meus joelhos e eu digo que eu falho em tudo, mas que eu não traia Venâncio. E eu não traio o povo moçambicano. No início da sua introdução, disse que não era forquilha. Pode trocar isso em 500? Acho que as famílias moçambicanas entenderam. Quem é adulto percebeu, é isto que quer dizer. É isso. Olha, vou-te explicar uma coisa. Vamos imaginar que na caminhada como secretário-geral
ele cometa falhas, o presidente cometa falhas e a gente fique assim com uma relação beliscada. É uma relação beliscada, mas a lealidade, ela para mim vai permanecer, ela tem que permanecer. Então eu acho que é isso que falhou, ok? Eu acho que é isso que falhou com Forquilha. O Venâncio Mondlane é um grande líder, mas não significa que não vai falhar. E para mim, a minha concentração é a seguinte: quando o meu líder falhar, a minha lealidade tem que prevalecer. Ela tem que prevalecer. A minha lealdade, ela é inegociável, independentemente do comportamento do meu líder. É por isso que eu digo que eu não sou. E por quê? Porque eu acho que eu tenho que permanecer firme ao lado do líder até as últimas consequências. Como sendo jovem que é, e já com esta responsabilidade, que é uma grande responsabilidade, como concilia a sua juventude com esta mesma responsabilidade? Oliveira, é o seguinte, não é fácil separar a juventude com grandes responsabilidades. E muitos jovens falham por causa disso. Mas para mim não está sendo difícil, porque eu tenho um grande mestre. Eu tenho aprendido com o meu mestre, o presidente Venâncio Mondlane, o presidente do Partido Anamola, a saber conciliar as minhas ambições, as minhas vontades da juventude com a responsabilidade que me foi colocada. E tenho passado esse processo com muita facilidade. Se calhar, se eu não tivesse um mestre por excelência, teria comprometido esta causa. Mas eu estou firme, estou confiante de que é possível, com esta mentoria, conseguir exercer dia a dia melhor este papel, sem comprometer aquilo que é a idoneidade, aquilo que é a responsabilidade que eu carrego. Em algumas conversas, até entre jovens ou não, tem-se estado a dizer que a política envelhece. Não tem receio que venha a envelhecer de forma precoce, até por conta desta mesma política, segundo o que se tem estado a falar? Penso que é um preço justo a pagar. Se esse preço vier da vontade genuína de servir ao povo moçambicano e às famílias moçambicanas, vale a pena. Está visível também que é um jovem com bastante garra nessa coisa da política, sobretudo em prol de Moçambique. Qual a sua visão em torno das parcerias internacionais no que concerne à contribuição no que diz respeito à democracia em Moçambique? Esta é uma temática bastante desafiadora. O que eu aprendi nesta caminhada de estudos, leituras sobre ciência política e, acima de tudo, sobre a interferência entre os Estados no sistema internacional, vários debates das cadeiras de relações internacionais entre os atores deste meio, é que todo Estado quer ganhar alguma coisa quando entra em cooperação com outro Estado. Então, eu não encontro a grande solução vindo de fora de Moçambique pelos parceiros internacionais. Não, muito pelo contrário. Eu acho que o grande ganho na política para os moçambicanos, ela reside aqui, em Moçambique. Depende da qualidade dos moçambicanos que vão à política. Depende da integridade dos moçambicanos que vão à política. E os nossos parceiros internacionais, eles vão ser uma parte complementar da decisão que nós temos. Eles vão ser apenas uns simples catalisadores do que nos falta. Agora, se nós reparamos as organizações internacionais, os outros países da diáspora, como solução dos nossos problemas, nós sempre vamos falhar. Ou seja, há uma necessidade de se lavar a roupa dentro de casa sem ter que sair para fora, para que os outros possam perceber que a casa está em alguns entendimentos que até é normal e resolve-se isso. Eu vou lhe dar um desafio. Se eu, por exemplo, caminhasse com o Chapo, eu teria lhe dado um simples desafio, muito pequeno. E qual seria este desafio? Por exemplo, devolva a N1. Recebemos financiamento para a N1. Quero convencer o povo moçambicano de que você foi legitimamente eleito e de que é presidente de todos os moçambicanos. Devolva a N1, de Rovuma a Maputo. E não põe nenhuma portagem.
faça pelo povo. Use os recursos para isso. Parem de viajar, de gastar dinheiro em hotéis, pegar os fundos para outras coisas. Façam coisas concretas. Olha, Ana Mola, em 3 meses de existência, apoia jovens a lançar um livro, apoia jovens que estão envolvidos na área digital, visto agora o presidente Venâncio Mondlane, é o legítimo presidente, por acaso, a oferecer 300 mil medicais a um jovem que vai catapultar a sua carreira profissional. A Ana Mola oferece kits a pessoas necessitadas, a Ana Mola intercede com outros parceiros na advocacia. É o que nós queremos de um governo. E é o que não está a acontecer atualmente, na sua ótica. Eu acho que não é na minha ótica, é na ótica de todos nós. Eu sei que na sua ótica também não é. E isto deixa a desejar. Mais do que achar, eu tenho uma convicção de que os nossos líderes perderam foco. Eles perderam o grande foco. Eles entram para fazer negócios e esquecem-se do grande valor do povo. Esquecem-se do grande valor das famílias moçambicanas. Vou-lhe fazer uma questão que está aqui a insistir e não quer calar. Tem algum medo de ser morto? Já vou lhe avisar que esta questão surge porque está envolvido na política, mostra uma paixão enorme também pela política, o que não é mau. Entretanto, sabemos bem o que nosso país tem estado a vivenciar. Não só Moçambique, mas África tem estado a vivenciar. É por isso que lhe coloco essa questão. Tem algum medo de morrer? Se tenho medo de morrer? Se eu tivesse medo de morrer, então eu não mereceria estar vivo. Porque estar vivo é uma condição genuína para esperar a morte. Portanto, a morte para mim, hoje, amanhã, ela é irrelevante de ser discutida. O que eu tenho medo mesmo é, enquanto vivo, não fazer o que tem que ser feito para este Moçambique. Eu tenho visto algumas produções sobre informações de perseguição, de estar na mira do Esquadrão da Morte. Eu sofri recentemente quase que uma tentativa em Mucuba contra a minha vida, mas eu acho que esses fatores para mim não passam de distração. Eles não me intimidam, eles não me paralisam, eles nem sequer influenciam na minha decisão. Não influenciam. Porque eu sei o que eu quero, eu sei porque que estou vivo, eu sei qual é o propósito da minha vida e o meu comprometimento com as famílias moçambicanas, e eu só vou fazer isso enquanto estiver vivo. E a morte tem que me encontrar preparado e firme. Tocamos neste ponto que é bastante complexo e sensível. Também gostaria de saber qual o seu pensar em torno desta questão, onde pessoas, de certa forma, com um posicionamento como o seu, em algum momento são obrigadas a ir para a parte incerta e até sofrer estas mesmas perseguições que acabou de citar. Como é que faz a leitura desta forma de estar nesta que é a democracia moçambicana? Ou não democracia moçambicana? Bem dito, não democracia moçambicana. Eu penso que um Estado democrático, verdadeiro, ele não vive no nosso cenário. Ele não pode ser chamado de um Estado democrático e vivenciar repressões, perseguições a membros de partidos políticos, a líderes da oposição, a pessoas que pensam diferente, a académicos que têm opiniões que não vão de acordo com os líderes do sistema do dia. Não é um Estado democrático, é uma outra coisa. E eu acredito que, como jovem, eu estou lutando para que possamos mudar esse cenário. Nós esperamos um país onde as pessoas vão dizer: a Ana Mola está errado aqui, nós vamos dizer muito obrigado e vamos tentar melhorar neste ponto. Onde vamos chamar os críticos e dizer: olha, durante 15 anos nós estivemos a governar Moçambique e o Ana Mola fez isto e aquilo. O que é que acha que devia ser feito mais? Há quanto tempo a Frelimo não faz isso? Há quanto tempo a Frelimo não ouve sequer a voz do povo moçambicano? Há quanto tempo a Frelimo não ouve as opiniões dos jovens? Jovem, foi a última palavra que disse quando dessa sua explanação. Também tem como líder um jovem de destaque, que é o engenheiro Venâncio Mondlane. Como é que é trabalhar com Venâncio Mondlane? Temos estado a ouvir várias e diversas opiniões, mas eu quero saber de si, quem trabalha diretamente com o engenheiro Venâncio Mondlane. Como é que é trabalhar
com este homem que está em destaque, sobretudo na sociedade moçambicana? É muito desafiador trabalhar com um homem com muitas qualidades, um homem bastante inteligente, bastante ponderado. Trabalhar com um líder como Venâncio Mondlane, que agrega qualidades inúmeras, para mim tem sido bastante desafiador. Eu tenho olhado o presidente a correr 300 km por hora e eu ainda estou nos 100 km por hora, e isso às vezes me deixa na sensação de incapaz. Mas como ele é um grande líder, é um grande mentor, ele tem sabido pegar toda a equipe pela mão, treinar, capacitar e puxar para a frente. O que eu acho é que no final desta caminhada, para mim, eu vou sair com grande aprendizado, eu vou sair com conhecimentos que não teria nem com um PhD de título, nem com 2, 3, 4 mestrados, eu não haveria de conseguir. Por quê? Porque o presidente Venâncio, ele em si só é uma enciclopédia, ela em si só é uma fonte de conhecimento e de inspiração e de talento imensurável. É por isso que eu tenho acreditado que vale a pena proteger o presidente Venâncio, para que Moçambique tenha um líder em 2029 como ele. Se as famílias moçambicanas manterem-se focadas e deixarem de se distrair e guardarem a vida do presidente Venâncio até 2029 e colocar aquele homem na liderança deste país, escuta, em toda a história deste país será o grande e se calhar a única decisão mais acertada deste povo. Eu digo isso porque eu vivo dia a dia ao lado dele, eu conheço coisas que os que estão distantes não podem perceber. É muita qualidade num só homem. E admiro muito a humildade dele. Uma vez, numa entrevista, o presidente Venâncio fez referência às minhas qualificações. Eu digo, as minhas qualificações não servem nada ao lado do líder que eu tenho. Ele é grande e vale a pena trabalhar com ele, mas é sim desafiador. Como sendo alguém que trabalha diretamente com o engenheiro Venâncio Mondlane, esteve aqui a trazer-nos algumas, podemos assim dizer, porque acredito eu que não terá esgotado as qualidades do engenheiro Venâncio Mondlane. Entretanto, temos estado a ver nos órgãos de comunicação social e não só, também nas redes sociais, algumas pessoas que se dão o prazer de denegrir a imagem deste que é o engenheiro Venâncio Mondlane. Para si, o que é que vai na cabeça destas mesmas pessoas? Qual a verdadeira intenção? No jogo político é normal. No jogo político é muito normal termos narrativas não muito abonatórias. E essas narrativas vêm para distrair os distraídos. Mas uma coisa que nós conquistamos, que o presidente Venâncio conquistou ao longo do tempo do seu exercício político, foi uma legitimidade incontestável. Eu acredito que a maior parte das coisas, se você for a reparar os comentários, é um comentário muito claro. Ninguém acompanha aquilo, ninguém sequer dá algum crédito ou valor. E não é porque as pessoas estão hipnotizadas, não. É porque as pessoas conhecem o líder que tem. As pessoas sabem que o presidente é íntegro. E essa integridade é inegociável. É difícil criticar um indivíduo como Venâncio Mondlane e ter sucesso. Então é um vazio, é como atirar a pedra para o vazio. Estaremos diante daquele tipo de pessoa que aprecia de tal forma a qualidade do outro que até acaba por atacá-lo? Olha, recentemente eu via um artigo de um académico que por acaso eu tinha uma apreciação muito grande. É um homem que está a fazer uma consultoria ao partido Anamola e ao político Venâncio Mondlane, ao Elísio Macamo. Ele promove bastante a figura do presidente Venâncio com seus escritos, embora muitos interpretem os seus escritos como tentativa de denigrir, mas ele está a fazer uma grande assessoria. É uma assessoria indireta. O Elísio está a trabalhar para o Anamola de uma forma disfarçada,
que as pessoas não podem imaginar. Cada crítica que ele levanta é uma autopromoção daquilo que é a nossa causa. Então, o que eu quero é que tenham mais Elísios, continuem a escrever mais sobre o presidente Venâncio, continuem a procurar mais alguma coisa sobre ele, porque ele é o momento. Falar de Moçambique é falar da Ana Mola, é falar do presidente Venâncio Mondlane. Então, deu para perceber ao longo desta nossa conversa descontraída, onde podemos perceber um pouco mais de si, que é um jovem determinado, comprometido e certo daquilo que abraçou. Qual é a mensagem que deixa para os outros jovens lá em casa que também queiram posicionar-se da forma como posicionou-se num país em que estamos nos dias de hoje? Olha, eu penso que fiz isso num passado recente. A todo moçambicano que tenha algum talento, alguma competência e que não dá as caras com medo de represálias do sistema, eu quero dizer o seguinte: isto já está ultrapassado. Este gigante que nós tínhamos medo já não tem garras, ele já não pode nos fazer nada. A única coisa que eles podem tentar é atentar contra a nossa vida física. E quando chegamos neste nível, então é a declaração mais certa de que eles já não têm nada a fazer. Vão procurar intimidar-vos, vão procurar vos paralisar para vocês abortarem o vosso destino. E vocês têm tanto talento, jovens moçambicanos, vocês têm tantas competências, que por causa do medo de dar as caras, realizar, entrar em atividade política para salvar Moçambique, que é um país que é nosso, é por isso que nós temos o lema Salve Moçambique, este país é nosso. Você está simplesmente a perder a oportunidade de fazer diferente, você está a perder a oportunidade de crescer. Não tenham medo, não vão ser feito nada. Não tenha medo do seu diretor lhe transferir para uma zona recôndita. Não tenha medo, porque agora em 2029, estes diretores vão voltar a chorar e a babar para nós. Então, eu acho que agora que estou a conversar contigo, se eu tiver uma represália no serviço, porque sou do Ana Mola, eu vou gostar. Porque agora mesmo, 3 anos depois, nós vamos estar em posição de reorganizar o país, entende? Então, o tempo é esse de apoiar o presidente Venâncio nesta causa, o tempo é este de se juntar na Ana Mola, é o tempo de tirar a máscara e dizer: chega de me esconder por detrás porque tenho medo do sistema. Eu recebo sempre chamadas de pessoas que dizem: não tem medo, porque isto... Eu saí de uma família frelimista. O meu tio foi deputado no mandato do presidente Guebuza. E hoje eu compreendo que tudo o que estiveram a fazer não foi suficiente para satisfazer aquilo que é a necessidade do povo moçambicano. E nem por isso eu estou com medo. E nem por isso eu sou menos Messias. Eu acho que os jovens precisam se impor a esse sistema, precisam se manter firmes e dizer chega a estas ameaças infundadas e darem as caras, chegarem na sede e dizer: eu quero servir porque tem muito espaço para vocês. Há muito espaço no Partido Ana Mola para jovem talentoso. E é com o Messias Juareno, o então secretário-geral do Partido Ana Mola, a mais do que convidar também a despertar a juventude moçambicana e não só a ser dono do seu pensamento, que vamos nós observar um curto intervalo onde vamos chamar os nossos compromissos comerciais. Mas não saia daí, porque nós voltamos já já. É só num piscar de olhos. Esta é a nova cena. Froze energético, agora disponível em lata. Liberta a tua energia. Já conheces os produtos da Tropigália? Gourmet é Tropigália. Quinta da Bolota é Tropigália. Marilan é Tropigália. Energizer é Tropigália. Clorox é Tropigália. Tudo é Tropigália. Obrigado por nos ajudar a crescer. Tropigália. Sabia que com a ló da África pode adestrar o seu cachorro? Sim, após o adestramento do mesmo, este pode lhe ser útil, porque servirá de guia para você. Salva vida, companhia,
segurança, resgate aquático e muito mais. Então, de que está à espera, tutor? Matricule o seu cachorro e passe a receber as aulas. Temos aulas no período das 7h30 às 15h30. Para mais informações, interaja conosco nos seguintes contactos pelo WhatsApp 86 788 28 80 ou ligue no 84 788 28 80. LOD África, adestramento geral. Olá, estamos nós de volta para a segunda parte destes debates que acontecem nas ruas, mas nem por isso deixam de ser interessantes. E nesta nossa segunda parte vamos nos debruçar em torno desta que é a violência baseada no género, até porque desde o dia 25 de novembro estamos numa campanha de ativismo contra a violência baseada no género e, segundo a representante do Observatório Mulher, Filomena Matinho, só em Moçambique, de janeiro até então, são 60 mulheres que foram barbaramente assassinadas, sem falar daquelas que não terão sido reportadas. É porque nós sabemos que o nosso convidado de hoje, mais do que ter essa paixão pela política, também interessa-se por esta causa que é bastante sensível e complexa, que é a violência baseada no género. Vamos nós colher um pouco do que é que tem para contribuir em torno do combate a este mal. Moreno, estava aqui a trazer o seu lado no que concerne a esta questão ou situação que está a apoquentar nos últimos tempos com bastante frequência a sociedade moçambicana, que é a violência baseada no género, que muitas vezes temos como vítima mulheres moçambicanas e, sobretudo, jovens. O que é que tem a dizer? Realmente, como bem disse, desde o dia 25 de novembro, o mundo inteiro foi convidado, foi chamado a refletir, a pensar o estado em que as mulheres têm passado esta violência que é baseada no género. E são 16 dias de ativismo. Esta campanha pertence a todos nós, todos estamos convidados a dar o nosso grito de repúdio, mas mais do que isso, a mudarmos de comportamento. Portanto, só para te dar aqui uns dados muito simples a nível mundial, a ONU afirma que 1 em cada 3 mulheres já terá sofrido uma violência física ou uma violência sexual. E se for para reparar a nível da África, a União Africana ela faz menção de que 45% das mulheres em África elas já sofreram alguma violência, seja física ou sexual. Então, a reparar para Moçambique, mais do que esses dados, se for reparar em 2012, nós tínhamos cerca de 37%, segundo a INE, de que mulheres sofreram violências e em 2022 esse número cresceu para 47%. Portanto, temos uma evolução bastante significativa, mas estamos num país onde, de certa forma, dissemos que há um nível de escolaridade a melhorar, há muitas ações de organizações não governamentais, há muito trabalho, há muitas igrejas a se propalarem por aí em todas as esquinas. Não se justifica que a violência permaneça no meio desses. Por isso, pessoalmente, eu penso que é um momento de refletirmos, é um momento dos moçambicanos a pararem nestes 16 dias e começarem a evidenciar esforços para que reduza-se e elimine-se esse mal na sociedade. Estas mulheres, estas meninas são violadas, saem de famílias, são nossas irmãs. Essas mulheres são
parte da nossa sociedade. Então é importante que tanto nós, como membros da comunidade, caminhemos de forma vigilante. Se nós tivermos algum sinal, alguma luz, alguma informação sobre pessoas com esse comportamento, nós precisamos parar essas pessoas. Nós precisamos combater este mal. E a nível do partido, por exemplo, nós discutíamos essa questão, temos algumas campanhas já lançadas a repudiar. Eu acho que outros partidos precisam fazer isso nas suas organizações, nas empresas, nas escolas, nas universidades. É preciso massificar essa informação para que, a curto espaço de tempo, nós possamos ter um Moçambique, uma África e um mundo livre da violência baseada no género. Até porque nesta questão da violência baseada no género, há uma pergunta que não quer calar, ou seja, uma inquietação que persiste. É que muitas das vezes estas mulheres que têm sido violentadas nunca se chega a encontrar quem terá sido o protagonista desta mesma violência. O que é que está a falhar aqui? Eu penso que este é o lado da complexidade, né? Há sempre um cúmplice nessa história. Pode ser um tio da família, uma tia mais velha, uma irmã, uma sobrinha, uma prima, mas também o cúmplice que eu não consigo compreender é a justiça. A justiça, a polícia, a PRM, a Procuradoria, os tribunais, esses não podem ser cúmplices. Os hospitais não podem ser cúmplices. Recebem uma criança às vezes violada e não se abre um devido processo, não se faz um trabalho de base, não se envolvem os líderes comunitários para que possam participar. É complicado. E mais do que estes protagonistas desta mesma violência, muitas vezes não serem identificados, em algum momento estas mulheres também, em defesa própria, acabam por cometer estes mesmos atos macabros e a justiça funciona para as mesmas. Alguma coisa não está a bater aqui. O que é que estará por detrás desta justiça que funciona quando estas mulheres, em algum momento, na tentativa de se defender, acabam por ser elas a tirar a vida aos seus parceiros, e quando são elas que são retiradas a vida, não se chega a sequer saber aonde se encontra ou quem será o autor desta mesma violência. Realmente é um desafio muito grande, mas a lei ela prevê a autodefesa. O melhor mesmo é a questão da denúncia. Nenhuma mulher precisa suportar torturas. Nenhuma menina precisa suportar torturas. Quando nós habituamos as pessoas a nos torturar, nós criamos uma ideia de que nós concordamos com isso. E o mal está tão enraizado que você vê às vezes pessoas violentadas até negar meter queixa, entende? A negar fazer uma participação. É o medo, é a sociedade que nos deu isso. Porque estes que praticam estas ações, eles intimidam. Mas estamos num mundo diferente. Estamos num mundo em que podemos alcançar as pessoas por outras vias, podemos dar o nosso grito de socorro. Acredite, temos que começar de casa, temos que sentar com os nossos familiares e temos que partilhar a necessidade de sermos mais abertos e vigilantes. E quando acontecer alguma coisa estranha, é preciso falarmos com as nossas irmãs, nossos irmãos, nossas meninas, nossos meninos devem reportar essas situações para que nós possamos estar mais vigilantes e garantir que em 2026 seja 0% de violência baseada no género em Moçambique. Também a informação de que quem de direito que deveria estar então a proteger estas mesmas mulheres, jovens que têm sido vítima desta mesma violência, não está a dar conta daquilo que é a sua responsabilidade como tal. Como é que o Messias avalia esta forma de se posicionar de quem de direito nesta situação? Olha, eu por acaso não tiro mérito às organizações moçambicanas que combatem este mal ou que deviam regular ou eliminar ou mitigar. Mas eu acho que deviam fazer mais. Temos alguns organismos que protegem as mulheres e o mais importante é a comunicação, é a cooperação intersetorial. Não existe
aqui um fardo a ser depositado só a uma determinada organização. Sabe, a família é em si uma instituição. Se falha na família, vai falhar em outros pontos. Então, tem que começar na família, depois na comunidade, no bairro, depois com os organismos legais, e isso tudo a trabalhar em cooperação, não é? Eu acho que temos de trabalhar juntos. Também é sabido que esta mesma violência baseada no género tem estado a acontecer com bastante frequência na Zambésia. Aliás, quando da sua autoapresentação disse que é natural da Zambésia. Não só como sendo natural da Zambésia, mas na qualidade de um jovem moçambicano e também secretário-geral do partido Anamola. Como olha para esta questão de ser a província da Zambésia a que apresenta o maior índice desta mesma violência? Quais são os fatores que poderão estar por detrás desta situação? A província da Zambésia ela é enorme e extensa e com um mosaico cultural bastante variado. E esta característica facilita e mobiliza alguns fatores culturais que comprometem e, se calhar, até certo ponto, contribuem, de certa forma, para que este pico da violência se verifique na província. No entanto, é preciso compreender que também trata-se de uma província bastante marginalizada ao longo do tempo. Aqueles que nós deveríamos chamar a governantes, que eu acho que não governam. A província de Zambésia, ela, só para ver o nível de desemprego, só para ver o número de fábricas que pararam e quantas mulheres estão vulneráveis só para ter o pão na mesa, esta vulnerabilidade começa a relacionar com uma certa dependência masculina para a sua sustentabilidade. E nesta dependência natural que se verifica, dado a desvantagem do ponto de vista de privilégios de governação, das políticas e dos benefícios da província, começa a atiçar na comunidade uma certa fragilidade nas famílias e começa a criar um terreno fértil para que se instaure um estilo de dependência do modus vivendi em que a mulher tem aí uma certa fraqueza e fragilidade que no final do dia, associado a comportamentos não aceitáveis na nossa sociedade de algumas pessoas, homens ou mulheres, a violência encontra um espaço para se representar. Portanto, eu acredito que num olhar mais ou menos desta característica em que a Zambésia acaba tendo este índice bastante elevado. Mas é preciso compreender de que ela não acontece na sua maioria em lugares como autarquias, por exemplo. Por quê? Porque temos aí uma assistência diferenciada e as pessoas têm tendência a ter maior nível de informação, a ter mais cuidado, a intervenção das instituições do Estado começa a se fazer sentir, por aí em diante. Muitas vezes, quando se fala em violência baseada no género, olha-se para um cenário em que está um chefe de família que violenta a sua companheira, a sua parceira, a sua esposa, a sua mulher. Entretanto, nos últimos tempos temos estado a ver situações em que esta mesma violência está a acontecer com mulheres que saíram de suas casas para o seu trabalho e não voltaram, foram encontradas mortas, outras para passear, e percebe-se que não é só o chefe de família contra a sua esposa, mas até um estranho que pode encontrar uma mulher também na rua e ter esse tipo de comportamento. Entretanto, o modus, a forma de atuar nesta mesma violência, no final do dia, parece a mesma, o que indica que poderá haver uma única pessoa ou um único grupo a protagonizar esta mesma violência. No seu pensar, quem poderá estar por detrás? Haverão organizações empenhadas neste acto macabro? Realmente a sua questão é bem interessante. Eu tenho dito que a questão da violência baseada no género já não é em si uma questão de saúde pública.
é uma questão mesmo de violação dos direitos humanos. Quando uma mulher sai de casa, é um ser humano que saiu de casa. Quando uma menina sai de casa para a escola, é um ser humano que saiu. E qualquer ator que violente esta pessoa, esta vida, esta mulher, esta menina, está a cometer um crime contra aquilo que são os direitos humanos. Eu quero crer que, ao reparar aquilo que é o desenvolvimento e o crescimento destas atitudes, há sim um grupo que está escondido por detrás de alguma intenção negativa e aproveita-se da fragilidade e da falta de segurança no nosso país, onde a PRM tem mais tempo a fazer caças aos nossos jovens nas esquinas para cobrar um trocado e deixar de ser vigilante realmente nos mercados, a ver como é que tem sido o ambiente durante o dia, se as pessoas estão a lutar, por quê, aconselhar, fazer serviços de aconselhamento todos os dias que estão na rua a caminhar. Então, este foco perdido por estes que deviam salvaguardar estas boas práticas começa a dar espaço ao banditismo, começa a dar espaço a um grupo de pessoas começarem a encontrar estas vítimas, estas pessoas presas fáceis. Portanto, há uma necessidade de melhorar a abordagem institucional para combater este mal em Moçambique. Falou em combate. Também é visível que são apresentadas estas mulheres que têm estado a ser violentadas brutalmente até à morte e para por aí. Nunca se chega a apresentar quem terá sido o autor, ou pelo menos raras vezes estes mesmos autores são apresentados. Entretanto, o número de mulheres na mesma situação tende a aumentar, como já havia dito, com o mesmo modus operando. Será a lentidão de quem de direito para alcançar estes malfeitores, podemos assim dizer, que o número tende a aumentar? Por um lado, sim, está associado à questão da impunidade. Esta é uma questão da impunidade. A maior parte das pessoas que praticam esses atos, quando são encontradas, julgadas ou em curto espaço de tempo já se encontram em liberdade. Por outro lado, elas nem sequer são identificadas. E às vezes tem uma terceira dimensão, é ser identificado, mas não se denunciar e não se fazer nada. Portanto, de uma ou de outra forma, em todas essas grandezas, há uma necessidade de mudarmos de paradigma. Há uma necessidade de sermos vigilantes, há uma necessidade de assumirmos com muita firmeza de que essas vidas são vidas importantes e que o esforço tem que ser de todos nós. Eu penso que essa é uma grande mensagem que eu gostaria aqui de passar, não só como político, mas também como académico, de que nós temos que proteger as vidas das nossas irmãs, proteger a vida das mulheres, das nossas meninas. E assim como todas estas necessidades, há também uma necessidade de pautarmos pelo diálogo e não pela violência, não só nestes 16 dias de combate e ativismo contra a violência baseada no género, mas no dia a dia como tal. E como tem estado a ser habitual, não será o nosso convidado, o Messias Juareno, que vai escapar aquela pergunta que fica na manga, que ainda conheço tem estado a fazer aos nossos convidados aqui para estes debates que acontecem nas ruas, mas nem por isso deixam de ser interessantes. Vamos a isso? Juareno, tem sempre uma pergunta que fica na manga para descontrair, até por conta desta conversa que estivemos a ter aqui, que é muito complexa, que é a violência baseada no género. E a pergunta na manga para si, Messias Juareno, na qualidade do secretário-geral do partido Anamola, seguiu-se a fase em que o partido Anamola pôs à disposição a inscrição daqueles interessados em ser membros do partido. Fez-se a inscrição e, em algum momento, algumas pessoas, se não a maioria, ficou desinformada em relação a como poderiam ter acesso ao cartão físico. E ainda com o TV, porque não perde a oportunidade, questionou o presidente do Anamola, engenheiro Venácio Molhane, que trouxe o esclarecimento de forma clara. A posterior, estas mesmas pessoas
mostraram satisfação, porque neste esclarecimento do presidente do Anamola, o engenheiro Venâncio Mondlane, efetuou-se aquilo que fora dito pelo presidente. Sendo que estamos a tratar de um partido bebé, se não estiver equivocada, com apenas 3 meses, e já a receber este feedback por parte da população ou da sociedade moçambicana, qual é a sua sensação como sendo secretário-geral do partido Anamola? Olha, deixa eu fazer aqui uma brincadeira. Quando colocou esta questão ao presidente, nós ficamos 2 semanas sem dormir, em produzir, separar, sabes, os cartões são dados bastante confidenciais, possui por detrás dos cartões dados confidenciais, dados de pessoas que não podem ser tratados com falta de cuidado. Felizmente nós conseguimos organizar o processo e fazer chegar em todo o país, todas as províncias já têm cartão a ser distribuído, e esse processo vai continuar porque a cada dia temos mais membros se inscrevendo, temos mais membros solicitando o cartão físico, e a minha satisfação ela nasce na medida em que consigo ver nossos membros a receberem os seus cartões, a fazerem vídeos, a publicarem de que já tenho o meu cartão, estamos satisfeitos. Por quê? Porque o presidente Venâncio Mondlane, a nível de postura, é um homem que quando promete, ele cumpre. Eu vou lhe recordar um episódio, quando da bandeira, muita gente criticou o presidente. Porque onde é que foi o dinheiro da bandeira, onde é que está isso? Muita crítica. Agora que o processo da bandeira encerrou, as pessoas se esqueceram que disseram isso, começaram a procurar outro argumento. Mas porque a arma não era prioritário, prioritário era a escola, era o hospital. As mesmas pessoas esquecem-se que quem recebe o Orçamento Geral do Estado é o governo do dia. E não perguntam onde é que deixaram o dinheiro que devia ser para construir escolas, comprar carteiras, reabilitar as estradas. Estão preocupados com o presidente Venâncio, que está a cumprir o seu mandato com qualidade. O presidente Venâncio é o único político moçambicano que está a conseguir fazer uma política real no terreno. É o único partido que consegue submeter propostas de lei em tempo recorde. Então, a satisfação que eu ouvi dos membros ao receberem cartão não se resume nada mais, nada menos do que a nossa qualidade de conseguir cumprir aquilo que é a nossa missão. Mas neste receber cartões também há aqui algo que chamou a atenção da sociedade de forma positiva, é que estes mesmos cartões foram entregues mais do que em suas casas, também nos seus locais de trabalho. O que quer dizer que, de certa forma, houve satisfação nesta mesma recepção que facilitou aos mesmos. O partido Anamola consegue perceber aqui já uma satisfação naquilo que é conseguir ir direto para aquela que é a verdadeira sede, fome e necessidade da sociedade? Eu penso que sim, nós estamos a nos construir com uma base muito simples. A nossa base é encontrar as grandes lacunas na comunidade e trazermos respostas. Estará o partido Anamola, no seu pensar, no caminho certo para aquilo que é? Eu penso que não restam dúvidas que a conexão entre o nosso movimento, o nosso partido e a liderança do presidente Venâncio Mondlane, ela tem uma grande significância e representatividade na qualidade de como nós respondemos àquilo que são os objetivos das famílias moçambicanas. O fato de prometer cartões e conseguirmos fazer chegar, o fato de prometer bandeiras e fazer chegar, o fato de estarmos comprometidos em dar propostas de leis que vão mudar o nosso país e fazer chegar, o fato de prometermos uma auscultação e realizarmos com qualidade e submeter a COT, estas são atitudes que respondem às necessidades das famílias moçambicanas. Não é só uma questão de estratégia, é nossa obrigação olhar para a sociedade, encontrar as lacunas, produzir respostas e avançarmos. Esta é a Anamola do povo. É o compromisso que o partido tem para com o povo, em outras palavras. Exatamente. E porque mais do que compromisso com os nossos convidados,
Ainda Cunhões TV também tem compromisso com o tempo, é verdade. Terminamos desta feita a nossa conversa extrovertida e também a nossa conversa em torno desta que é a violência baseada no género, situação esta bastante complexa, com o nosso convidado de hoje, Messias Juareno, é ele que é o secretário-geral do partido Anamola. Neste debate que acontece nas ruas, mas nem por isso deixa de ser interessante. E voltamos nós na próxima semana com um outro convidado e outros temas. Até lá!